Em 1889, instalou-se a primeira ditadura militar no Brasil com o golpe republicano dado e comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. 1889. Acontece que em 1891 a Marinha brasileira achava que tinha muito pouca participação no novo governo republicano. Então a Marinha Armada brasileira levantou-se em armas contra o Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1891, unidades da Marinha ficaram na Baía de Guanabara bombardeando a cidade do Rio de Janeiro e provocando a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha menos de 2 anos de eleito. Em seu lugar, um outro golpe tomou força, a posse do vice-presidente Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, que pela Constituição nova não poderia tomar posse, porque o Deodoro não tinha completado nem 2 anos de mandato, teria que haver novas eleições. Floriano tomou posse e com mão de ferro sufocou a revolta da Armada em 1891. Enviou tropas federais do Exército para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, massacrou populações de lá que estavam realizando revoluções federalistas e conseguiu manter-se até 1893. Quer dizer, nós tivemos o golpe da proclamação da República, o golpe da posse de Floriano e a tentativa de golpe por parte da Marinha de depor Deodoro, embora tivesse o caráter democrático de convocar eleições gerais. Entretanto, em 6 de setembro de 1893, a Marinha torna-se a rebelar contra o governo de Floriano Peixoto e novas unidades navais tomam o porto do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e começam a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E na Praia de Armação, em Niterói, que era a capital do estado do Rio de Janeiro, ocorre um grande combate entre as forças rebeldes e as forças, vamos chamar, legalistas de Floriano Peixoto. Combate sangrento. Da parte dos legalistas eram 3.000 soldados e que as tropas revoltosas foram derrotadas na Praia de Armação. No manifesto lançado à nação pelo contra-almirante Custódio de Melo, um trecho que eu considero muito atual. Ele acusava Floriano Peixoto do seguinte: guardião, sentinela do Tesouro Nacional como prometera, o chefe do executivo perjurou, iludiu a nação, abrindo com mão sacrílega as arcas do erário público a uma política de suborno e corrupção. Meteu a mão no Tesouro Nacional para subornar e corromper. Essa era a denúncia do almirante Custódio de Melo. Alguém conhece coisas parecidas nos tempos atuais? Pois é, isso já é antigo na história do Brasil. Golpes contra golpes, conspirações, gastos do Tesouro Nacional, repressão ao povo. Mas aí em 1893, afinal de contas, para poder combater essa armada brasileira revoltosa, o Floriano Peixoto adquire várias unidades navais nos Estados Unidos que chegam ao Brasil comandado pelo que há de pior entre os mercenários americanos. Como houve também um episódio onde supostamente navios da Marinha Brasileira teriam atacado um navio americano, deu-se então a primeira intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Os Estados Unidos enviaram 3 navios de guerra para apoiar Floriano Peixoto na luta contra os rebeldes. Quer dizer, a intervenção americana não aconteceu só na América Latina. A exemplo do golpe de 64, quando os Estados Unidos encostou na costa brasileira a 6ª Frota Americana para apoiar os golpistas em caso de necessidade, em 1893 e 94, eles enviaram 3 navios de guerra que realmente entraram em combate, que realmente entraram em águas brasileiras para defender o governo golpista de Floriano Peixoto. Afinal, em 1894, essa revolta, esse levante da Armada foi derrotado. Entretanto, Niterói ficou tão abalada como capital do estado que a capital do Rio de Janeiro transferiu-se para Petrópolis em 1893 e só voltou a Niterói, só voltou ao Rio de Janeiro em 1903. Por sinal, uma data de um outro levante, de um outro golpe, desta vez monarquista, claramente monarquista, que queria reintroduzir a princesa Isabel no poder. Pediram o apoio dela para o golpe e ela negou, considerando que haviam muitos maçons envolvidos neste novo golpe de 1903. Mas isso é uma outra história. Vale dizer que no levante da Armada de 1891 e 1893 haviam muitos monarquistas. Os monarquistas aderiram a este golpe da Armada contra o governo de Deodoro e Floriano, esperando com isso reconquistar a monarquia no Brasil.
esse furdunço todo acontecia com pouca adesão popular. Como sempre, as chamadas elites brasileiras, que nunca existiram. O que existe no Brasil é rico e não elite. O que existe no Brasil são poderosos e não elite. Mas isso é uma outra conversa. É bom saber como começou a nossa república, de golpe em golpe. Um abraço. Olá, se você gostou desse vídeo, seja solidário, inscreva-se no nosso canal. Obrigado.